Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa primeira aula do curso de Supervisão na Prática. Meu nome é Zenilka, tenho 29 anos de profissão na área e estou aqui para ajudar você a dar um up na sua profissão. Não que você não faça da forma correta, mas se a gente puder dar uma melhorada nisso, então este é o momento. Vem comigo, vamos começar a nossa primeira aula com a função do supervisor no Brasil e um pouco desta história? Vamos lá? No Brasil, na data de 1931, ocorreu o primeiro registro de atuação do supervisor escolar. Neste momento, profissionais executavam as normas prescritas pelos órgãos superiores e eram chamados de orientadores pedagógicos ou orientadores de escola, tendo como função básica a inspeção. Porém, tempos depois, a função do supervisor surge quando se quer emprestar à figura do inspetor um papel predominante de orientação pedagógica e de estímulos e competência técnica em lugar da fiscalização para detectar falhas e aplicar punições. Isto aconteceu por quê? Porque naquela época, quando surgiu o cargo, na condição de supervisor, acompanhando, fazendo um serviço de inspeção, a função era muito próxima apenas de detectar falhas e punir. Ora, momento nenhum era para agregar à função orientações pertinentes que pudessem modificar a forma que vinha sendo feito o trabalho pedagógico. Em 1943, esta função foi definida de uma outra maneira, ou seja, assistir aos diretores e professores sob forma de colaboração e incentivo no desenvolvimento de programas escolares. Programas esses definidos pelos órgãos governamentais que normatizavam a educação no país, sempre amenizando desta forma o caráter de fiscalização em sua atuação. No final da década de 80, inicia-se um movimento aberto de repensar a educação. Alguns profissionais insatisfeitos com a educação disseminada nas escolas brasileiras passavam a refletir, discutir e buscar alternativas para uma nova proposta sobre a função social da escola, o papel do educador e os seus resultados que essas práticas pedagógicas estavam trazendo para os educandos. Mediante a evolução na atuação do supervisor escolar, Rengel situa este profissional no sentido pedagógico, considerando o seu trabalho como de assistência ao professor, em forma de planejamento, acompanhamento, coordenação, controle, avaliação e atualização do desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, coisa que está muito próximo ao que fazemos hoje. Percebe isso? Então, aí a gente pode então traçar um comparativo entre as práticas efetuadas anterior a isso, consideradas tradicionais, e as práticas que veio posterior, as renovadas. Enquanto a prática tradicional tinha como objetivo a harmonia do grupo, a prática renovada tinha como objetivo, ou tem como objetivo, por assim dizer, explicitar as contradições, trabalho, conflito, com o objetivo de estabelecer relações de trabalho no grupo da escola. Já a prática tradicional busca a igualdade num processo de mascaramento de realidades. Muitos dados eram burlados, resultados de prova, situação de aluno, como em alguns casos hoje a gente ainda percebe um pouco disso acontecendo. Mas, na prática renovada,
a gente busca trabalhar as diferenças e hoje, cada vez mais, isso se faz mais necessário. Na prática tradicional, trabalhar a partir do seu próprio desejo, muito embora o governo estabelecesse muitas coisas que deveriam e que podiam ser realizadas enquanto práticas pedagógicas. Na prática renovada, a gente busca trabalhar criando demandas ou trabalhando de forma assertiva as demandas que aí aparecem. Na prática tradicional, enfatizava-se procedimentos linearizados. Na prática renovada, busca-se enfatizar a produção do professor no interior da escola, no movimento de ensinar e aprender. Na prática tradicional, ter o conhecimento como um dado absoluto era o foco. Na prática renovada, termos um conhecimento como um dado relativo, porque este conhecimento ele muda à medida que muda as necessidades. À medida que a gente faz um novo levantamento da situação de nosso aluno, da situação pedagógica, é necessário mudar esse conhecimento, ajustando, recalculando rotas. Na prática tradicional, era necessário ter um comportamento de neutralidade. Com a prática renovada, tal comportamento precisa ser expresso com clareza. E a prática tradicional trabalhava tendo em vista um tipo ideal de homem. Hoje, buscamos trabalhar tendo em vista um sentido de vida humana. E de onde esses dados foram tirados? Da supervisão escolar, da ação exercida, a ação repensada, criado em 1995. Mas parece que foi escrito hoje, não é mesmo? Está bem atual, bem em cima do que a gente está vivendo agora nesse período pós-pandemia. O projeto de lei 412/2001 apenas propõe a regulamentação da profissão do supervisor escolar ou supervisor educacional e sugere de forma ampla suas 31 atribuições, ficando a cargo dos sistemas de ensino o detalhamento de suas funções de acordo com suas necessidades e peculiaridades. O supervisor deve trazer consigo qualidade humana, seja ela primária ou secundária, e vincular essa qualidade humana a um hábito, que será apresentado agora sob a forma de quadro a partir da proposta de Colvey. Bom, vejamos então como as primárias que a gente falou primeiro, a qualidade humana é autoconhecimento e autoconsciência. Eu disse que está ligado a um hábito. Para que isso ocorra, temos que ser proativos. Não esperar que alguém solicite, antecipar as nossas ações. Este é o ponto. Ainda, imaginação e consciência na qualidade humana. Enquanto hábito, temos que começar com o objetivo em mente. Jamais começar para depois repensar o que queremos. Sempre antecipamos onde queremos chegar para traçar o caminho, a melhor metodologia. Enquanto qualidade humana, devemos ter força de vontade. Enquanto hábito, colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar. Agora, tratando das secundárias, enquanto qualidade humana, temos mentalidade em abundância. Enquanto hábito, pensar em ganhar e ganhar. Jamais podemos cruzar os braços e falar, aqui não tem jeito, acabou aqui. Sempre tem um jeito, sempre tem uma luz no fim do túnel. E a gente precisa percorrer esse caminho para que possamos obter sucesso, por mais difícil que seja, por mais árdua que seja essa caminhada. Enquanto qualidade humana, coragem temperada pela consideração. Enquanto hábito, procure primeiro compreender e depois ser compreendido.
Enquanto qualidade humana, temos que ter criatividade, mas enquanto hábito, desenvolver a nossa sinergia. As mudanças que ocorrem na sociedade refletem diretamente dentro da escola e as tendências administrativas, na mesma medida, influenciam as relações escolares, pois mesmo que muitos não aceitem a ideia de comparar a escola a uma empresa, é inegável que ela precisa ser administrada, gerida, que ela, mesmo sendo pública ou privada, e esse é o seu papel. Seu papel é de gestor, juntamente com o diretor. A vida na escola é dinâmica, é ativa, leva a ações e transformações de acordo com dificuldades e dilemas que se apresentam cotidianamente. E assim também deverá ser a sua prática. Neste período pós-pandêmico, precisamos reinventar o lado pedagógico para que possamos atingir todos os níveis de alunos, ou seja, dentro de uma mesma sala temos diversos níveis de alunos e precisamos atender a todos de igual maneira, de modo que tenhamos ou consigamos obter bons resultados ao final do período. E este período pode ser bimestre, pode ser trimestre ou pode ser um ano. Mas o ideal é que tentamos fazer isso em curto espaço de tempo, recalculando rotas. Desta forma, vivemos hoje uma realidade desafiadora e, consequentemente, a necessidade de uma revisão de papéis, de uma ressignificação da nossa ação supervisora, no sentido de conquistar a autoridade através do conhecimento e da contribuição com a aprendizagem dos professores. Estrategicamente, o supervisor escolar ocupa uma posição hierárquica superior com relação aos professores. Porém, nem sempre a executa com segurança e de forma a contribuir efetivamente com a qualificação do trabalho docente. E sabe por quê? Acreditamos que nós temos o domínio. Porém, o professor acredita que o detentor do saber é ele. E de fato é. Ele detém o saber a nível de disciplinas, a nível de conteúdos. Mas nós, supervisores, temos o saber a nível de metodologia, de estratégia. E aí eu convido a você a unir forças com o seu professor, uma vez que talvez ele tenha muito domínio de conhecimento, mas tenha pouca habilidade ao transmitir esses conhecimentos. E aí está o seu papel, ser a chave, buscar o caminho, recalcular rotas para que juntos vocês dois possam atingir todos os alunos. A legislação atual atribui a este profissional a responsabilidade de fazer, executar a formação continuada dos professores em serviço. Essa formação, porém, não se dá exclusivamente em momentos estanques de estudos e discussões, mas perpassa na prática cotidiana, com o trabalho desenvolvido diretamente com os alunos. E como você vai dar conta disso? Bom, primeiro passo, estabelecendo uma relação de amizade, de parceria com o professor, você conseguirá, pelo menos uma vez a cada bimestre ou a cada mês, entrar para a sala de aula e assistir uma aula dele. Naquele momento, você não estará fiscalizando o professor, e é bom que isso fique claro para ele. Você vai estar observando para depois, em um momento de módulo, vocês dois sentarem e discutirem qual a melhor estratégia para que seja atingido todos os alunos que ali estão. Porque, hora, momento, o professor está na frente falando, alguns estão prestando atenção, outros estão dispersos. Por quê? Porque, às vezes, ou o conteúdo está aquém do que ele precisa, ou o conteúdo está além. E você, na condição de uma pessoa que domina recursos, estratégias, metodologias,
poderá chamar o seu professor e recalcular isso de modo que a aula fique leve e prazerosa para todos. Agora é com você, para você refletir. E aí, você se viu representado nessa aula? Acredita que tem de fato conseguido cumprir todas essas demandas? Em nossa próxima aula, abordaremos sobre o que se espera de um supervisor enquanto atribuição. Lembra que lá atrás, nesta aula, dissemos que foram traçadas 31 atribuições, mas que cada secretaria ou governo ou empresa, né, enquanto escola particular, tem a liberdade de escolher as que melhor lhe servirão. Vem comigo. E se curtiu nossa aula, não se esqueça de deixar o seu like. Fique ligado e aguarde nossa segunda aula sobre atribuições do supervisor. Obrigada!